Gostaria de ler uns versículos, primeiramente. Evangelho de João, capítulo 19. Capítulo 19 de João, a partir do versículo 17. Aos sábados a gente está fazendo estudo e faz um estudo aqui nesse salão. E ontem à noite a gente estudou esse capítulo. E interessante que ontem anunciou os irmãos falando nesse capítulo, né? Alegra o coração, nós crentes ainda, porque praticamente ontem o Evangelho foi anunciado aqui nesse salão, né? E escutando ontem os irmãos falando, e é maravilhoso, né? Quando a gente já crê em Cristo como seu Salvador, de escutar novamente, ao ler esse capítulo aqui, os irmãos comentando, escutar do Evangelho e como foi que Cristo nos salvou e como foi que Deus proveu o Cordeiro para nos salvar. Então eu gostaria de compartilhar com vocês o que escutei ontem à noite, um pouco, né? Vou acrescentar mais um pouquinho, mas ontem à noite foi anunciado o Evangelho num estudo. Eu gostaria de ler esse capítulo, tá? Capítulo 19, Evangelho de João. Versículo 17 em diante. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Levando ele às costas é o Senhor Jesus, Cristo, Filho de Deus, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram seus vestidos, fizeram 4 partes para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda, da alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e o que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava pois ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, para que no sábado
não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arrates de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Aqui nós vemos o Filho de Deus, Cristo, o Senhor Jesus, que se fez carne, Deus se fez carne, agora aqui numa cruz pendurado, onde ele recebeu todo o juízo de Deus por causa do pecado e dos pecados. E é maravilhoso quando a gente estava lendo esse capítulo ontem, eu estava pensando, tudo se cumpriu em Cristo. Nós lemos várias vezes aqui, alguns versículos, quando os soldados pegam as suas vestes, para que se cumprisse a Escritura. Depois disse: tenho sede, para que se cumprisse a Escritura, né? Seus ossos não sendo preservados, seu corpo sendo preservado, também para que se cumprisse a Escritura. Então nós vemos esse capítulo aqui, tudo se cumprindo no Filho de Deus, o Cordeiro perfeito que Deus proveu, cumprindo tudo no seu Filho, em Cristo. Ele veio aqui e cumpriu cabalmente tudo o que Deus tinha designado para ele para ser feito. Ele veio realmente para reinar, mas depois, já a Escritura já fala, né, que havia de morrer pelo povo, né? Havia de morrer pelo povo, e nada mais, nada menos, era o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito, o único que podia cumprir cabalmente todos os propósitos de Deus e cumprir nele tudo o que a Escritura se falava. Então é maravilhoso quando nós podemos ver isso aqui se cumprindo, quando nós lemos em Salmos, capítulo 22, Isaías, tudo se cumprindo, tudo se cumpriu perfeitamente. A gente olha assim, é uma obra estranha, né? Mas aos olhos de Deus é uma obra de amor. Uma obra de amor. Tudo se cumpriu cabalmente. Vamos ler uns versículos em Salmos, capítulo 22.
Salmos 22. Versículo 12 em diante. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Aqui, versículo 15, o irmão comentou ontem isso. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar. O Senhor Jesus falou: tenho sede. Versículo 28 do Evangelho 19, do capítulo 19, o Senhor fala: tenho sede. Sua força tinha se secado, né? Seu suor estava desidratado, o irmão falou. Foi terrível essa crucificação, né? A forma que o Filho de Deus morreu. Tenho sede. Seca a boca, a língua, né, se pega ao paladar. O irmão até explicou o termo usado, né? Como que é, irmão? Palato, né? A língua se pega ao palato no céu da boca, assim, de escola, de tamanha desidratação do Senhor. Então é terrível, foi terrível mesmo o que fizemos com o Filho de Deus, Cordeiro perfeito de Deus. Mais uma, a Escritura se cumpriu. Versículo de Salmo 22, 18. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Aconteceu, soldados fizeram isso. Soldados fizeram. Voltar lá em João 19. Quando o Senhor fala: tenho sede, deram vinagre para ele beber. Isso também um salmo fala que deram vinagre, né, no lugar, deram vinagre, dá vinagre para ele beber. O salmo fala, no Salmo 69, 21, que não dá vinagre para o Senhor beber. E quando tomou vinagre, no versículo 30, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O Senhor fala: está consumado. E Ele entrega o Espírito. Ele dá a sua vida. Cristo deu a sua vida aqui, por amor de nós. Ninguém podia tirar a vida do Senhor. Ele deu a vida dele por nós, para nos salvar. Ele entregou o seu Espírito, deu a sua vida. E o irmão comentou, e é maravilhoso isso também. O Senhor, nesse momento, Ele entregou o seu Espírito, deu a sua vida. Agora Ele morto. O cuidado que Deus teve em manter a integridade do Senhor, o corpo do Senhor, né? Soldados ali, os judeus vão rogar agora no capítulo 31 para quebrarem, né, as pernas dos que estavam crucificados, para morrer mais rápido, para eles morrerem mais rápido, né? Porque no sábado era preparação,
E os soldados, na hora que foram ao corpo do Senhor, no versículo 32, foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. O Senhor já tinha morrido, deu a vida. Os soldados não quebraram as pernas do Senhor. Deus já cuidando de toda a integridade do corpo de teu filho. Porque ia se cumprir mais uma escritura que fala que nenhum dos seus ossos ia ser quebrado. Versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O Senhor já morto, o soldado fura o seu lado e sai sangue e água. Esse sangue derramado aqui, derramou aqui na cruz, quando o soldado furou o seu lado, é esse sangue que purifica o pecado. O Senhor Jesus, esse sangue foi eficaz. O sangue que comprou para Deus todo mundo, né? Vamos falar assim, todo aquele que crê em Cristo está pago os seus pecados, porque ele derramou esse sangue precioso. Esse sangue, ele foi o suficiente para pagar os pecados de todo mundo. Foi o suficiente. É interessante a gente pegar na palavra de Deus o motivo que tinha que ser desse jeito. O Senhor sempre falando que ele veio como um cordeiro imaculado e ele ia morrer como um cordeiro. Se nós pegarmos desde Gênesis, quando Adão caiu, o primeiro ato que Deus fez foi pegar um animal inocente e sacrificar, derramar o sangue inocente para poder cobrir o pecado de Adão. Então, desde Gênesis, era necessário sangue para lavar os pecados. Depois em Israel, o tratamento com Israel era a mesma coisa. Milhares de animais foram sacrificados, sangue derramado. Isso em Hebreus nos fala, né? Capítulo 10. Muitos animais foram mortos para poder... Podemos ler lá, Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo preparaste. Holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez.
Assim, todo sacerdote parece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Um só sacrifício agora. Senhor, na cruz, tudo aquilo que era feito foi deixado para trás. Não se faz mais sacrifícios hoje. Os judeus estão lá, não se fazem mais. Foi interrompido. Um único sacrifício, sacrifício de Cristo na cruz. Ele derramou esse sangue precioso, sacrifício perfeito, qual todo aquele que vá a Cristo, crê em Cristo como seu Salvador, que esse sangue é eficiente, eficaz para purificar os seus pecados, está perdoado de uma vez por todos e tem entrada nos céus. Então, era necessário que o Senhor morresse desse jeito, como um cordeiro perfeito. Um sacrifício perfeito e que agradou a Deus para sempre. Foi muito, se a gente lê esse capítulo, tudo acontecendo, as profecias acontecendo em Cristo, mas era para acontecer no Filho de Deus, o Cordeiro perfeito. Esse sangue precioso realmente, de uma vez por todas, pois liquidou a questão do pecado. Uma vez por todas. Uma vez por todas. Continuar lendo em João 19, 35. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. João viu isso, testificou, isso é verdadeiro, para que também nós creiamos. Ele viu, tudo verdade. Olha aqui, imagine João vendo, e eles tinham a palavra de Deus, vendo tudo se cumprindo em Cristo, se maravilhando. Ele escreve para a gente, creia que é isso que aconteceu, é verdade. Tudo aconteceu, é verdade, para que se cumprisse a Escritura. João, versículo 36. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a Escritura, verão aquele que traspassaram. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Deus cuidou do seu filho. Esse momento aqui, seu corpo está em toda a integridade. Toda a integridade. Maravilhoso na hora que a gente vê isso, né? Essa obra perfeita de Deus Pai, Deus Filho, fazendo por amor de nós. Né? Maravilhoso. E depois Deus tomando conta do corpo do Filho. Depois vai vir aqui José de Arimateia, pegar o corpo, sepultar o corpo, senador honrado, sepultar o corpo do Senhor. Com o rico, né, foi sepultado. Lá em Isaías fala pra gente. Outra profecia acontecendo. Com o rico o Senhor foi sepultado. Com o rico na sua morte. O Senhor foi morto, morreu, foi sepultado. E nós vamos ler agora, ele é ressuscitado. Morto, sepultado e ressuscitado. O Senhor ressuscitou. Deus aceitou essa obra na cruz. Podemos ler agora capítulo 20 em diante. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro.
Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Olha que maravilhoso. Ressuscitou. A obra do Senhor foi aceita, essa obra estranha foi aceita. Subiu a Deus em cheiro suave. Ressuscitou. Foi morto, sepultado e ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Agora uma nova coisa, né? O Senhor está mostrando aqui. Uma nova coisa. A morte foi vencida. O medo da morte, a morte foi aniquilada. O salário do pecado é a morte. Isso Deus deu lá no Éden, no princípio. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele venceu a morte. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, esse Cordeiro perfeito que veio aqui, neste mundo, deixou a habitação celestial, glória no céu que Ele tinha, para vir aqui se fazer carne, homem como nós, mas sendo Deus, morrer da forma que ele morreu, pregado numa cruz, né? Pregado numa cruz, maltratado, se secou, né? Se desidratou totalmente e recebeu um juízo de Deus por 3 horas. Ele venceu a morte por nós. Ele venceu a morte por nós. Nós nada merecíamos isso. A única coisa que contribuímos para o Senhor foi os nossos pecados. Somente os nossos pecados. Ele olhou desde de cima, ele falou: envia-me a mim, que eu vou. E fez essa obra estranha aqui que nós estamos lendo. Morrer, da vida dele, foi sepultado, agora ele ressuscitou. É maravilhoso quando ele se apresenta para Maria Madalena aqui. Ele fala: não me toques, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai.
Ele vai falar uma coisa para ela assim que os judeus desconheciam, chamar Deus de Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Hoje nós que estávamos longe de Deus, um Deus santo, justo, amoroso, amor grandioso, mas justo, santo, que abomina o pecado. Longe de Deus, por causa dos nossos pecados. Ora, pela obra de Cristo na cruz, ele fala, aquele que crê em Cristo como seu Salvador pode chamar Deus de Pai. Agora, podemos chegar à presença de Deus desde já, desde hoje. Orar a Deus Pai. Olha que maravilhoso. Né? Deus Pai. E ele só não é só agora que nós podemos chegar, né? Mas ele abriu um caminho para nós, para os céus. Na situação que nós estávamos, longe, com os nossos pecados, nós não poderíamos ter entrado no céu, de forma alguma. Deus abomina o pecado, a presença do pecado. Agora, se morrermos e crendo em Cristo como nosso Salvador, entrada nos céus. Entrada nos céus. Na própria presença do Senhor Jesus, Deus. Isso é maravilhoso. Continuar lendo. Tá? Versículo 19 do capítulo 20. Chegada, pois, a tarde de aquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais em Jesus, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Agora o Senhor se apresenta no meio dos discípulos, ajuntado ali, que estavam com medo dos judeus, as portas fechadas, ele se põe no meio deles: paz seja convosco. O Senhor é de paz, paz seja convosco. E mostra suas mãos e o seu lado. Mostra as mãos e o seu lado. Essas marcas vão ficar no Senhor para sempre. No Filho de Deus, essas marcas é para sempre. Quando o Senhor voltar e aqueles que creem em Cristo como Salvador for com Ele,
vão contemplar e vão ver essas marcas. Todos vão ver essas marcas. Todos. E no céu, isso é maravilhoso também, né? A gente pensar. Aquele que crê em Cristo como seu Salvador, ele tem o privilégio de saber que se morrer hoje, ele está com Cristo, seu espírito, o corpo fica aqui. Mas o Senhor vai ressuscitar ele em toda a integridade, um corpo glorioso. Se você tem machucado, sem mão, sem pé, você vai voltar perfeito, corpo glorioso. Nós não vamos ter nenhuma marca na presença do Senhor, mas nós vamos ver as marcas do Senhor. As marcas nós vamos ver como frescas, sempre. Então, isso é ver o que o Senhor fez para a gente. Nós vamos ver essas marcas. Então, o Senhor, essas marcas vão ficar eternamente no seu corpo. Eternamente em seu corpo. Mais uma vez, nós, pecadores que não merecíamos nada disso, vamos estar na presença do Senhor, na presença de Deus, corpos gloriosos, perfeitos, vendo as marcas do Cordeiro. Olha que coisa. Vendo as marcas do Senhor, que Ele fez por nós na cruz. E aí Tomé não estava lá. Se eu não ver as marcas do Senhor, não colocar o meu dedo na sua ferida, não colocar o dedo da minha mão no teu lado, eu não creio. Aí o Senhor vem, se põe de novo no meio deles, paz seja convosco, e já olha para Tomé. Paz seja convosco. Depois disse a Tomé no versículo 27, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, não seja incrédulo, mas crente. Versículo 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Versículo 31. Estes, porém, essas coisas foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa vida é vida eterna. Tomé queria ver. A palavra está pronta aqui. João escreveu, a Bíblia está pronta, a palavra de Deus está aqui para a gente crer. Para a gente crer. O Senhor está falando para a gente aqui, ó. Para que crendo tenhais vida em seu nome. Estas coisas foram escritas para que creiais. Nós não estamos vendo assim fisicamente o Senhor hoje, igual Tomé queria ver, mas está escrito, como estava escrito que ia acontecer com o Senhor nas Escrituras, as profecias, aconteceu. Nós vemos aqui, ó, João 19, agora está escrito para a gente, estas coisas foram escritas para que creiais, não duvidando, para que creiais. Se eu não ver o Senhor agora, eu não vou crer. Fé. Essas coisas foram escritas. Está aqui escrito. A palavra de Deus é para ser crida. Para ser crida, é para a gente crer. Ó, creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você crê em Cristo, Filho de Deus? Você crê em Cristo, Filho de Deus, que Ele consumou essa obra perfeita, derramou o seu sangue na cruz para pagar os seus pecados? É só crer. Está tudo escrito. Nós não precisamos de sinais. Hoje não, hoje é por graça, não precisamos de sinais para crer. Está escrito, a palavra de Deus. João aqui, ó, falou, ó, foram escritos para que creiais. Você crê em Cristo
como seu Salvador? Ele é o Salvador do mundo. Foi Ele, Cristo. Este é o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Não há nenhum outro. A palavra deixa bem claro isso. Né? A palavra deixa bem claro. Então, gostaria de ler só mais uns versículos, porque esse mesmo Salvador, esse Cordeiro perfeito, que está agindo em amor, e age em amor, sempre agiu, né? Ele vai voltar um dia como juiz para julgar este mundo. Ele vai ser o juiz. Então, o Cordeiro perfeito de Deus, o Filho de Deus, também vai ser o juiz. Ele vai ser o juiz. Hoje nós temos tempo, como nós cantamos, não vos demoreis. Vinde, vinde, com o seu sangue o Redentor santifica o pecador. Com esse sangue que nós demos aqui, santifica o pecador. Porque vai ter um tempo que esse período da graça não vai existir mais. O Senhor vai levar a igreja e vai vir um período de tribulação aqui neste mundo. Esse mesmo Senhor, esse mesmo Salvador, esse mesmo Cordeiro perfeito, vai ser o juiz que Deus determinou para julgar o mundo e julgar as pessoas. Lê um versículo em Atos 17. Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, notifica, ordena a todos os homens que se arrependam, né, e creiam em Cristo como seu Salvador. Por quê? Porque Ele determinou um tempo, um dia, que com justiça Ele vai julgar o mundo. Por meio de qual varão? Cristo, seu Filho. Este mesmo Cordeiro perfeito, mesmo Salvador, Ele é que vai julgar o mundo. Deus está ordenando, olha só, que se arrependam dos seus pecados e creiam em Cristo. E creiam em Cristo como seu Salvador. Então isso é maravilhoso. E para nós que somos crentes, que já cremos no Senhor, é maravilhoso escutar essas boas novas. Como ontem lemos esse capítulo, a gente escuta falar da salvação, a obra do Senhor, nos enche de alegria saber que já está consumado. O Senhor falou, está consumado, né? É gostoso da gente escutar isso. Então, se você não crê em Cristo hoje como seu Salvador, faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Não deixe para amanhã tomar a decisão. Amanhã pode ser tarde. Não sabemos, né? Amanhã o Senhor pode voltar agora. Ou se o Senhor não voltar, podemos, estamos sujeitos, né? A morte está aqui à nossa porta. Qual é o seu destino eterno? Né? Qual é o teu destino? Estar nos céus com Cristo ou estar em tormento eterno quando você morrer? Essa decisão você toma hoje. A solução, aqui a palavra de Deus já mostrou, Cristo, que pagou os seus pecados. Faça isso hoje. E o Senhor fala, lê só mais um versículo, dá tempo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11,
Vinde a mim capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, vai a Cristo. Se você está cansado e oprimido, Ele vai te aliviar. Tomai o meu jugo, aprendei de mim, que o Senhor, esse Cordeiro que deu a vida dele, o Senhor Jesus, Ele é manso e humilde de coração, e vai encontrar descanso para a vossa alma. Você não tem descanso, Ele pode dar descanso para a vossa alma. E Ele fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se seu fardo de pecados está pesado, vai ao Senhor. Pode depositar nas costas do Senhor, que estão todos pagos. E Ele não vai, de maneira nenhuma, te lançar fora se você fizer isso. Evangelho de João, capítulo 6, ele fala para a gente. João 6, 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma o lançarei fora. Esse é o Filho de Deus, que deu sua vida por cada um de nós. Se você for a Ele, Ele não vai te lançar fora. Ainda mais esse fardo de pecados que às vezes pode estar pesando em nossas vidas, não dá paz às nossas almas, Ele vai te aliviar. Ele veio para isso, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, Paulo fala. E eu também, principal dos pecadores, salvo por Cristo, por essa obra maravilhosa na cruz do Calvário. Então, meus amigos, se vocês não creem em Cristo como Salvador, faça isso hoje. Agora, hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde. É isso que eu gostaria de falar. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Pai, por esse amor tão grande por nós. Te damos graças, Pai, porque olhaste desde o céu e não tinha ninguém, nenhum aqui neste mundo para cumprir os teus propósitos. Tu enviaste o teu Filho amado, teu único Filho. Se enviaste Ele como um Cordeiro perfeito para ir até a cruz e nos salvar. Te damos graças, Pai, por tão grande amor, e agradecemos, Senhor Jesus, por teres ido até o fim e na cruz pagar todos os nossos pecados. Agradecemos por essa obra perfeita, de uma vez por todas feita, uma obra perfeita e não precisa de nenhuma outra mais. Te damos graças, pedimos por todos os que ouviram a Tua palavra essa noite, ouviram desse Evangelho, da salvação, da graça, que possa estar crendo em Cristo como seu Salvador ainda hoje, possa estar tocando em seus corações. Te damos graças, pedimos ainda pelo restante da noite, se ainda estivermos aqui, pelo retorno aos nossos lares e que possa estar nos guardando também nessa semana que inicia. No Teu nome bendito, Senhor Jesus. Amém.